Oi, eu sou a Aninha, seja bem-vindo de volta a Chega de Ler. E hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Heartstopper, que saiu a semana passada na Netflix. Eu tenho muita coisa relativamente assim pra falar sobre a temporada, então já vamos tirar a parte técnica do caminho, porque é uma parte que eu não quero focar tanto agora, mas a gente precisa mencionar pelo menos. Que é basicamente, que a direção, a montagem, a edição, o som, o jeito que é tratado na temporada inteira, estão muito bem feitos como sempre e não tenho o que reclamar. Também tem uma coisa que eu não sei se eu mencionei no primeiro vídeo que eu fiz sobre a primeira temporada, mas eu amo como tudo é muito estilizado pra parecer a mesma vibe do quadrinho. Então, obviamente, tem as florzinhas, as folhas que sempre aparecem, mas eu gosto muito também, tipo, quando vou fazer montagem de cenas, aparece a faixinha de HQ mesmo pra separar. E é uma faixinha muito característica de Heartstopper, sabe? Então eu gosto muito dessa estilização que eles fazem, porque você já entra na vibe, já é uma vibe muito HQ, então você já entende, tipo, o tom da série também. E eu só achei uma gracinha, não sei se eu falei a primeira vez, mas eu acho isso muito fofinho, uma gracinha quando a gente tá vendo na série. As atuações também estão ótimas, eu sinto que todo mundo tá cada vez mais confortável no papel, e quem começou a fazer alguns papéis nessa temporada, tipo a Sahar e o David e o pai do Nick, também estão muito bons. Mas eu queria destacar principalmente o Joe Locke, que faz o Charlie. Na primeira temporada, obviamente, ele já estava ótimo, mas nessa temporada eu sinto que ele tá mais confortável em ser o Charlie mesmo. E é só muito doido de ver que esse é o primeiro trabalho grande dele, mas mesmo assim ele não tá tão atrás de todo mundo. Ele consegue demonstrar os sentimentos dele com muita qualidade. Então eu queria só chamar a atenção para isso também. Mas antes, só não se esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, deem um like nele, se inscrevam no canal para terem mais conteúdos como esse, ou sobre livros no geral. E se vocês puderem e quiserem, me seguir nas minhas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela, meu Twitter, meu Goodreads. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Mas enfim, o que eu queria falar mesmo sobre essa temporada é que pra mim ela é um exemplo perfeito do que você tem que fazer de adaptação cinematográfica. Eu acho que eu já falei a mesma coisa sobre O Verão que Mudou Minha Vida, mas eu mudei de opinião sobre aquilo. Na verdade, mais ou menos. Mas eu acho que Heartstopper, a segunda temporada, realmente é um exemplo maravilhoso de adaptação e como você deve fazer. Tudo isso pra dizer que eles entenderam a noção de adaptação porque eles pegam as coisas que já tem nas HQs, mas eles conseguem expandir. Porque eles têm noção de que as HQs são uma forma mais rápida de consumir o conteúdo e de certa forma meio limitada. Porque você, no caso de Heartstopper, tem que se focar nos dois personagens principais. Você não pode sair muito para falar sobre os outros. Tem pequenas menções e algumas conversas muito de vez em quando, mas aí eles perceberam que eles poderiam pegar essas pequenas menções e conversas aleatórias e aumentar e realmente explorar elas na temporada. Então por isso que eu acho que isso é um exemplo muito maravilhoso de adaptação. Eu quero ter certeza de que eu vou mencionar todos, então eu fiz meio que por tópicos, vou tentar deixar de um jeito mais legal para vocês verem. Mas enfim, começando por Nick e Charlie, que são os personagens principais das HQs e da série, continua tudo basicamente igual, não só na sua essência como na história mesmo, tudo que eles fizeram é basicamente igual, tem pequeniníssimas mudanças. Então assim, é uma gracinha, tem toda a mudança da parte mais fofa e engraçadinha pra parte pesada e triste que eu falei que eu gostou muito da terceira edição. E ao mesmo tempo me deixa muito triste porque saber que é tão fiel assim me faz lembrar de que daqui pra frente é só pra trás, só vai piorar, vai ter menos respiros ainda, mas vai ter umas coisas muito pesadas. E ainda vendo o último episódio, que pra mim foi o que mais pesou, eu chorei um pouquinho, dá pra perceber que eles estão sabendo qual é o tom que vai ser a próxima temporada e que vai ser triste. E também eu gostei bastante de como eles conseguiram aprofundar um tiquinho mais, que é o possível, na parte do pai do Nick ser um pai ausente. Basicamente por causa do trabalho. Eu não sei dizer se ele realmente quer estar lá pelos filhos, mas por causa do trabalho ele tem que sumir. Mas deixa muito claro que ele nunca tá na vida dos filhos e isso faz diferença. Isso inclusive é uma coisa que eu achei muito interessante, que 7º episódio, se não me engano, quando vai todo mundo na casa do Nick pra eles jantarem, e aí o Nick sai do armário pro pai, sei lá o que. Quando o pai dele tá indo embora, o David fala, não lembro o que ele fala, mas aí o pai dele vai falar, tipo, me avisa quando você voltar pra sua cidade. Ele erra a cidade, e eu não gosto do David, mas a reação que ele teve naquele momento, eu acho que explica muito e exemplifica muito que o pai é ausente pros dois, e que apesar do David ser uma pessoa horrível, ele também lida com isso do pai ser ausente. Porque o que dava a entender até o momento é que, tipo, o pai do Nick era ausente só pro Nick. Mas aí a gente percebe que ele só meio que não presta atenção o suficiente nos dois. E a cara que o ator fez nessa hora,
Eu não consigo dizer que eu fiquei com dó, tipo, dó mesmo, porque o David não é uma pessoa legal, mas eu fiquei com um pouquinho de, tipo, putz, ele percebeu que ele também não é prioridade na vida do pai. Então eu gostei muito disso também. Mas mudando agora pra Tawel, eu ainda não sei como eu me sinto sobre toda a primeira parte do plot deles. Eu acho que faz sentido com o arco do Tal ele querer, tipo, ser uma visão perfeita pra El por causa de que ele não se sente uma versão digna de estar com a El, mas na verdade a El gosta dele do jeito que ele é, tem todas essas coisas. Eu ainda não tenho 100% de uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que faz todo sentido você criar mais coisas, porque eles ficam juntos muito fácil nas HQs. Então seria uma coisa que não teria como ter um recheio pra série. Você tem que colocar mais dramas pra você ter o que encher no enredo. Então acho que vale a pena. E assim, não atrapalhou nada a visão que eu tenho deles, porque eu continuo amando esse casal. Eu acho que eu amo ainda mais. O Will Gal e a Yasmin Finney são muito bons. Eles têm muito carisma. Então eu só gosto muito deles. Também fiquei muito orgulhosa da eu ter conseguido entrar na Lambert. Achei um plot interessante. Eu só fico preocupada com como eles vão fazer nas próximas temporadas. Porque ela vai entrar na Lambert, ela quer entrar na Lambert. E ela tem que entrar se ela quer. Maravilha. O problema é que é muito longe. Então eu queria saber como eles vão lidar com isso. E também toda coisa do Tal ser extremamente inseguro. Na maior vibe, tipo, ela é maravilhosa e eu sou o Tal. E ao mesmo tempo ele também ter toda a insegurança de ser deixado pra trás. Me pegou muito. Agora, indo pra Tara Darcy, eu queria dizer que a adaptação brilhou aqui. Porque eles pegaram uma coisa que aconteceu em, sei lá, 2 balões da terceira temporada e transformaram num plot inteiro que se mantém por si só. Ele muda, infelizmente, algumas coisas que tem nas HQs. Tipo, a Tara Darcy são assumidas, mas não é no nível que era, eu acho, eu imagino. Porque a mãe dela, a mãe da Darcy, no caso, nem sabia. E elas também meio que viram um relacionamento que não tem tanto diálogo. Mas eu acho que faz muito mais sentido assim. Porque a gente tem toda a coisa da Darcy ter uma família, uma mãe, principalmente, é a única que a gente viu, horrível em casa, que não apoia ela em nada, que é tudo de ruim. E aí ela quer ser uma versão mais corajosa, melhor pra Tara. E por isso ela não conversa muito sobre as outras coisas e acaba afetando o relacionamento delas também. Porque elas não conversam, tem toda a questão de falar que eu te amo, todas essas coisas. Então eu acho que faz sentido e eu acho que é muito boa. E toda essa trama termina com Seven da Taylor, então assim, uma bênção, eles sabiam o que eles estavam fazendo quando escolheram essa música. Pra homenagear o tanto de livros que eu tenho aqui atrás de mim, eu não poderia deixar de falar do Isaac. Ele finalmente começou a ter algum plot na série. Eu acho isso muito bom e eu gostei muito que vão começar a falar sobre a romanticidade e a sexualidade, falando sobre ele. Obviamente vai ser um pouquinho de lado porque ele não é o principal, mas é muito bom ter isso. Eu acho que o Aled já ia ter esse plot de alguma forma porque Rato Silêncio é sobre ele e eu acho que tem esse plot. Mas assim, também é muito legal. Eu vi gente falando que em vez do Isaac na série, poderia ser direto a Georgia de Sem Amor. Mas, tipo, não acho que faz sentido você juntar 2 personagens e você acabar diminuindo a história da Georgia, que eu não sei qual é, não li. Então, assim, tô partindo das opiniões que eu li por aí. Você ia suprimir a história dela pra ser uma história de canto, em vez de ser uma história principal, não acho que seria legal. Então, pelo menos, ter essa abordagem na série é muito legal. E eu fiquei muito tocada quando ele tava falando, porque, não sei, a descrição que o Isaac dá de que, tipo, todos os amigos estão tendo algum drama romântico e estão querendo e conseguindo viver alguma coisa romântica, enquanto ele só se sente deslocado disso, porque ele só não quer. É muito bonitinho, é muito forte até, sabe? Eu não consigo imaginar. Não, eu consigo imaginar como é você estar completamente deslocado do seu grupo de amigos, nesse sentido em específico, e só deve ser muito doloroso. Eu espero que ele consiga ter mais plot ainda na próxima temporada. Eu também não podia deixar de mencionar os professores, porque a gente tem a Coach Singh lá, aquela fotinho com a esposa dela. Eu esperei tanto tempo pra ver essa foto e é tão fofa. Nossa, é uma gracinha. Eu acho muito engraçado porque eu achava que aquela foto era pra ser delas na faculdade, só que usaram a atriz atual, então assim, é uma foto atual. Mas não deixa de ser muito fofo, eu amei. Só que quem se destaca, da parte dos professores, obviamente são o Farouk e o AJ. Porque o carisma dos atores é muito bom. A gente já conhecia o AJ, ele é uma gracinha. Mas o ator do Farouk, ele é muito legal. O olharzinho dele, não sei, tem uma ironia de alguma forma que eu acho muito engraçada. Toda vez que ele olhava pros outros era muito legal. Eu também gosto muito do fato de que ele demora pra manter contato visual com os outros. Não sei, eu acho que é porque de certa forma eu também tenho um pouco de problema com isso. Mas eu acho muito legal porque estão falando com ele, ele tá olhando pra lá, por exemplo, olhando muito fixamente. Aí demora um pouco pra ele conseguir olhar pra pessoa. E eu não sei, eu gosto disso.
Mas o que é importante mesmo no plot dessa temporada é eles como casal. E é tão fofo, eu quase chorei quando tava vendo. Essa é uma série teen. A gente tá falando de romances adolescentes, que você só pode viver na adolescência, porque é um momento propício pra isso. Mas aí a gente tem o Farouk, que só descobriu que é gay depois dos 20 anos, com 20 e tantos. E ele nunca conseguiu ter essas experiências. E isso é uma coisa que acontece com várias pessoas, por diversos motivos. Mas então é muito legal como eles usam o AJ e o Farouk, que eles já fazem isso na HQ, obviamente, mas usam os dois pra ter um romance, pra mostrar que você ainda pode viver um romance teen mesmo sendo adulto. Eu acho isso muito bonito e de certa forma é acalentador também pra quem nunca conseguiu viver um romance adolescente. E também que, tipo, tá ok ter essas coisas mais adolescentes quando você é adulto. Tipo, a gente não tem que amadurecer 100% do nada do dia pra noite. E você não precisa ser 100% maduro em tudo, sabe? Você ainda pode ter um relacionamento de que certas formas ainda mantém um pouco da inocência da adolescência. E isso eu acho muito bonitinho. Enfim, Sahar e Imogen, eu juntei as duas num tópico só porque eu fiquei um pouquinho surpresa. Eu levei o spoiler sem querer porque eu demorei pra terminar a série. Mas eu fiquei um pouquinho interessada, quero saber pra onde isso vai. Aquela cena da Imogen vendo a Sahar dançando, cantando, tocando. Aquela cena da Imogen vendo a Sahar tocando instrumento. Igualzinha a cena da Kitty vendo a Yuri tocando lá o DJ. Então assim, já sabemos que tem alguma coisa. Mas enfim, delas separadas, eu gostei muito da Sahar, eu tava muito preocupada. Mas eu gostei muito dessa Sahar, eu gosto como ela tem mais espaço. Eu não vi gente falando sobre isso, mas eu me questiono um pouquinho sobre quem escalaram, porque eu não sei explicar isso de uma forma muito clara, mas eu acho que é um pouquinho estranho ter escalado uma menina que é mais clara que a Sahar, das HQs, que tem muito uma questão de colorismo. Por trás, eu imagino. Obviamente, ainda é representatividade, ela ainda é marrom, mas o que eu quero dizer é que, assim, eu não consigo pensar em um exemplo específico, mas eu acho que é, de certa forma, a mesma situação de você ter algum personagem no livro que é preto retinto e aí você vai adaptar e coloca um ator ou atriz, dependendo do personagem, né, que é light skin. Eu não sei explicar direito, posso ter falado alguma besteira, se eu falei alguma besteira, desculpa. Pesquisar mais sobre isso seria interessante. Era isso, eu também estava preocupada que essa Sahar fosse ser magra, porque na HQ ela não é. Pelo menos nisso eles não erraram, eu tava com tanto medo disso acontecer. Mas também pecaram na outra parte da adaptação da Sahar. Eu gosto da atriz, né, não estou de forma nenhuma falando mal dela. Estou falando mal do departamento de casting da série, da Netflix no geral, mas dessa série em específico no momento. Mas enfim, adorei essa Sahar. E eu também gostei muito de como a Imogen teve algum plotzinho. Ela teve aquela coisa com o Ben, que eu tava muito preocupada pra um dia, mas tudo bem. Aí ela começou a se aproximar mais do grupo de amigos. Aí começou a ter essa coisa com a Sahar, talvez. Então eu achei interessante porque o que fizeram com ela na primeira temporada me incomodou muito. Porque como que você tem conhecimento de como o fandom funciona e você faz uma menina passar por isso? Pelo menos a atriz, né? Falando assim, por cima. Mas enfim, já passou. Agora tá muito melhor e eu gostei assim. E já que eu mencionei o Ben, eu quero falar um pouquinho sobre ele também. Que a minha opinião deve ser meio impopular entre o fandom, mas eu gostei da participação dele nessa temporada. Porque assim, num primeiro momento, eu acho que ele tá lá pra destacar o quanto ele e o Nick são diferentes. Porque se a gente olhar de fora, olhando muito friamente, na teoria ele e o Nick fizeram a mesma coisa, de que eles estavam com o Charlie, mas pediram pra manter o relacionamento em segredo porque eles não estavam seguros o suficiente pra sair do armário. A gente olhando com uma visão de qualquer pessoa, de um paquiderme até consegue perceber que é completamente diferente as duas situações, mas existe esse questionamento na HQ e existe esse questionamento na série também, de que eles fizeram a mesma coisa. Mas aí aparece o Ben pra mostrar que na verdade eles podem até estar tecnicamente no mesmo lugar, mas o Ben e o Nick são pessoas tão diferentes que essa comparação para no acontecimento mesmo. Porque, de forma geral, eles tratam o Charlie de uma forma completamente diferente e o comportamento que eles têm consigo mesmos, enquanto o do Ben é autodestrutivo completamente, o do Nick é um pouco mais amoroso. Ele tenta se aceitar melhor. Ele consegue, né? Mas enfim. A cena final do Ben também é muito boa. Eu concordo com 100% do que o Charlie falou naquela cena. Mas ainda assim, eu não consigo acreditar muito no pedido de desculpas do Ben. O que me parece é uma coisa um pouquinho parecida com o Harry quando ele aparece pra se desculpar na festa. Porque o Harry só queria entrar. Tá muito claro lá, porque o sorrisinho do ator, inclusive, que ódio, era muito claro que ele tava só querendo entrar na festa.
Mas o caso do Ben, eu tava tentando analisar, tipo, as caras que ele fazia, porque quando o Charlie respondeu ele, eu tava pensando, se ele ficar bravo, ele tava só querendo desculpas pra se sentir melhor. Se ele ficar triste, é porque ele realmente queria mudar. E eu não consegui perceber se é um dos dois. Eu acho que é uma mistura dos dois, então por isso que eu não consigo acreditar tanto no Ben. Porque pra mim, o que ficou é que ele só foi atrás de se desculpar e só de certa forma, muito de certa forma, repensar o que ele fez, porque ele ficou completamente sozinho. Até a Imogen, que ele achava de alguma forma que ele podia manipular, porque ela era muito mais um alvo fácil, entre milhões de aspas, pelo amor de Deus. Até ela abandonou ele e ele ficou completamente sozinho. A gente vê ele completamente sozinho. E aí então ele decidiu que era melhor pedir desculpas pra voltar. Não sei, não acredito nele. E eu tô muito aliviada que o personagem vai embora. Porque assim, ok, vendo como personagem, ele pode mudar, ele pode aprender com os erros dele, mas a gente nunca pode esquecer e ignorar que naquela cena horrível da primeira temporada, e de acordo com o que o Charlie falou agora, desde o começo do relacionamento deles, o Ben assediava, abusava, eu acho, do Charlie. Isso é uma coisa muito pesada e que fazer uma redenção de uma pessoa assim é muito perigoso. Então é muito bom ele ir embora. E assim, eu discordo completamente do Bash, que é o ator. Eu não quero que o Ben tenha uma redenção. Ele não merece, basicamente. Então eu acho muito bom ele ter ido embora. E assim, só uma opiniãozinha, porque eu vi gente falando, do nada surgiu esse discurso no Twitter. Obviamente no Twitter. Mas Heartstopper é cringe, é vergonha alheia. Porque é uma série adolescente, não sei. Todo o tom é pra ser muito adolescente. E é isso o meu ponto com essa série. Tiveram alguns momentos que eu achei um pouquinho vergonhinha, assim. Ok, acontece. Mas é que não tem problema, porque ela tá sendo cringe no sentido de que ela é muito adolescente, com 16 anos, eu queria estar vivendo isso, eu queria ser como eles. E não no sentido de que é vergonha alheia nível remake de Gossip Girl, entendeu? Então, é um cringe do bem, eu não sei porque as pessoas estão reclamando tanto disso. Eu acho que só estão querendo reclamar de alguma coisa, como já começaram a reclamar de outros assuntos, mas aí são tão irrelevantes e existem só no Twitter que eu não vou nem mencionar. Mas enfim, era isso que eu queria falar, porque em minha opinião, eu não notei o que eu vou falar agora, então vai ficar meio ruim, mas eu só queria dar um panorama geral sobre a temporada. Eu acho ela muito boa mesmo, maravilhosa, melhor do que a primeira, dare I say, porque eles focam mais nos secundários, é a mesma coisa que eu sinto com as HQs. Quanto mais focam nos secundários, mais eu gosto, porque eu amo os secundários. Além de amar o Nick e o Charlie, óbvio. Mas eu amo secundários, então quanto mais foco eles têm, mais eu amo. E eu gostei muito, muito, muito das abordagens que eles decidiram tomar agora na segunda temporada. Então eu acho ela muito melhor, é um salto de qualidade e de aprendizado de narrativa em relação à primeira. E também é muito fácil de assistir. Cada episódio tem uns 35 minutos, em média, só o último que tem 40, mas passa voando porque ela é muito gostosinha de assistir. E se você não assistiu até agora, mesmo com todos os spoilers que você acabou de levar, eu espero que você dê uma chance porque Heartstopper merece. Ah, e Tori Spring, eu te amo.